Olá, boa tarde, vereadores aqui presentes, boa tarde à parcela da comunidade. Em primeiro lugar, queria agradecer, esse espaço que nos está sendo concedido em nome de todos os bancários, em nome da nossa categoria, em especial ao vereador Cláudio Magalhães, do PCdoB, meu camarada, que trouxe nossa solicitação a essa casa, bem como ao conjunto dos vereadores e vereadoras, que nos possibilitaram a utilização desse espaço para trazer esse debate tão importante para a saúde da nossa categoria, dos clientes e da população em geral, em especial os usuários dos serviços bancários. Por meio de conhecimento público também nessa casa, temos vivido um momento de grande crescimento dos casos de Covid-19 em todo o mundo. Não é diferente em nosso município. Isso tudo em meio à chamada variante Ômicron, Felizmente, graças à vacinação, que já atinge mais de 70% das pessoas maiores de 12 anos, o percentual de casos graves é menor comparado a outros momentos da pandemia. Porém, ainda assim, a gente já percebe que os leitos de internação e UTI em várias cidades já estão lotados e, mais uma vez, convivemos, infelizmente, no Brasil, com a macabra marca de cerca de 1.000 óbitos por dia, Então, um momento muito complicado. E nos bancos, a gente sabe que teve um decreto federal, logo no início da pandemia, que instituiu o atendimento, decreto federal número 10.329 de 2020, instituiu o atendimento ao público nas agências bancárias como um serviço essencial. E com a retomada da economia nos mais diversos setores, isso acabou aumentando consideravelmente o público frequente nesses estabelecimentos. Qualquer um que vá numa agência bancária já está vendo qual é a situação, as filas da Caixa que são gigantescas. Obviamente, a Caixa faz um atendimento social muito expressivo, mas não só da Caixa, de outros bancos também estão com filas gigantescas, fruto dessa própria retomada da economia e infelizmente, dessa situação em que os bancos acabaram, nesse período da pandemia, enxugando muito o seu contingente de funcionários, demitindo muitos trabalhadores, contratando pouco e deslocando pessoas atendentes. Então, a aglomeração está sendo uma constante nas agências bancárias. Durante o primeiro mês desse ano, para vocês terem uma noção, nesse avanço da variante Ômicron, 95% das agências bancárias de Ilhéus, elas ficaram fechadas em algum momento, algumas mais de uma vez, devido aos inúmeros casos de Covid entre bancários e bancárias. Durante o mês de janeiro, tivemos, só no mês de janeiro, 40% da categoria com casos de Covid. É um número realmente assustador dentro do cenário que a gente vivencia. Hoje, depois desses dias de fevereiro, já ultrapassou os 50%. Graças à vacinação também, nossa categoria está amplamente vacinada, nós também não tivemos casos graves. No Brasil, felizmente, não há desigualdade do acesso à vacina, Graças ao SUS, à sua cobertura universal, todo mundo tem acesso à vacina no Brasil, ricos ou pobres, de todos os cantos desse país, todo mundo tem acesso à vacina. E a gente percebe que a experiência internacional de países, a gente percebe também que a pandemia ela chegou no Brasil um pouco depois do que alguns países chegou primeiro, então as ondas acontecem primeiro em outros países, em especial na Europa, em relação a gente aqui, chegou primeiro lá, então lá está crescendo, depois cresce aqui, lá diminui, depois diminui aqui. Isso tem sido uma frequência razoável nesse ritmo. E é bom também ter a experiência desses outros países em relação a como está se enfrentando a pandemia nessa fase, que já passamos de um pico com milhares de óbitos cotidianamente, já passamos por um momento de baixa, depois aumentou de novo, e agora já baixou e já estamos aumentando na terceira onda, que felizmente, agora que a gente já tem um número razoável de vacinas, apesar de no Brasil ter atrasado bastante por conta da própria omissão, na nossa visão, na omissão do governo federal em ter comprado no melhor momento, mas o fato é que hoje já chegamos a um índice expressivo de vacinação.
E a gente percebe que muitos dos países que estão tendo lidando melhor com a pandemia, e eu posso registrar o país de Israel, a quase totalidade dos países europeus, Nova Zelândia, fora outras experiências muito mais bem-sucedidas, como é o caso da China, que tem uma política muito mais firme, né, na contenção da Covid. Mas se pegar só no Ocidente, né, a quase totalidade dos países europeus e boa parte dos países com a política de saúde mais organizada já adotam a exigência de comprovação de vacinação para se entrar em locais fechados de acesso público. Então, no Brasil, mais de 70% já se vacinou, mais de 20% já tomou, inclusive, a dose de reforço. E a ampla maioria da população também apoia a vacinação das crianças, que também é recomendada pelas autoridades da saúde. E a gente percebe que no Brasil, apesar de vivermos idas e vindas do ponto de vista das autoridades públicas, sobre essa questão da comprovação da vacinação, as autoridades de saúde têm praticamente sido unânimes. A Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já recomendou a adoção do passaporte de vacina para se entrar no país. A Fiocruz, né, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é o principal instituto de pesquisa em saúde do governo federal, que é o responsável por produzir vacinas, né, a vacina da Oxford é produzida lá, e inclusive também desenvolveu uma vacina nacional, já recomendou, desde o mês de outubro do ano passado, a exigência da comprovação de vacinação. A Fiocruz, né, a fundação, afirma, né, que esse documento, comprovação de vacina, pode se tornar uma estratégia bastante efetiva para estimular que mais cidadãos se vacinem contra a Covid-19. Segundo a Fiocruz, né, essa estratégia é central na tentativa de controle de circulação de pessoas não vacinadas em espaços fechados e com maior concentração de pessoas. E isso será importante para a redução da transmissão da Covid-19, principalmente entre indivíduos que não possuem sintomas. A gente sabe que quanto mais se circula o vírus, mais aumenta a possibilidade de surgimento de novas variantes e com consequências imprevisíveis, né, para a saúde pública no geral. Então, a Fiocruz ela também orienta que se adote a exigência da comprovação de vacina, inclusive nos ambientes de trabalho. O próprio boletim da Fiocruz ele ressalta, né, que os benefícios da proteção coletiva não são só para os trabalhadores, mas também para suas famílias, para as crianças, colegas de trabalho e para toda a comunidade. E traz também uma reflexão, né, que em um momento em que muitos defendem o direito de não se vacinar, a Fiocruz defende o direito da maior parte da população que precisa, ao incorporar os cuidados preconizados, né, deseja retomar de forma mais segura possível as suas rotinas. A gente sabe que a única forma de conseguir ter o trabalho mais seguro, as escolas mais seguras, a gente está percebendo o retorno das aulas que aqui em Ilhéus se agrava com essa situação do transporte coletivo, em situação muito difícil, muito complicada, totalmente insuficiente para a demanda, ônibus lotados, né? O retorno das universidades, o retorno de várias atividades, cinema, teatro, estádio, academia, restaurantes, lojas. Todos esses espaços só ficarão mais seguros quando a ampla maioria da população estiver vacinada. Então, né, a Fiocruz, dentro desse boletim, ela considera fundamental que empregadores e trabalhadores conjuntamente façam campanhas estimulando a adoção do passaporte de vacina nos mais diversos ambientes corporativos, né? Porque entende, né, que, em nome da proteção coletiva, é legítimo estabelecer algumas restrições para empregadores, para escolas, companhias de transporte, estabelecimentos culturais e comerciais, à circulação de pessoas não vacinadas nos seus espaços. Essa recomendação da Fiocruz, ela, obviamente, com todo o arcabouço que a Fiocruz constituiu, toda a experiência no combate à pandemia já adquirida durante esse período no Brasil, acabou também norteando outras instituições públicas. Então, em 5 de novembro do ano passado, logo depois dessa publicação do boletim da Fiocruz recomendando, o Ministério Público do Trabalho também emitiu uma nota técnica nesse mesmo sentido.
Nesse documento, o Ministério Público do Trabalho pede aos empregadores que procedam à exigência da comprovação de vacinação de seus trabalhadores e trabalhadoras, observados, obviamente, o esquema vacinal aplicável e o cronograma vigente, e de quaisquer outras pessoas, como prestadores de serviços, estagiários, etc., como condição para ingresso no meio ambiente laboral, ressalvados, obviamente, os casos em que a recusa do trabalhador seja devidamente justificada, né, mediante declaração médica fundamentada em contraindicação vacinal descrita na bula do imunizante. Então, o Ministério Público do Trabalho, seguindo essa orientação da Fiocruz e com o seu papel de buscar a constituição de um ambiente de trabalho saudável, também recomenda que os empregadores estabeleçam o comprovante de vacinação. Então, dando sequência, o Ministério também diz, né, destaca que uma cobertura vacinal ampla traz impactos positivos para a imunidade da população, reafirmando, né, tudo aquilo que a Fiocruz colocou. A nota técnica do Ministério Público também recomendou, né, que as empresas realizem campanhas internas de incentivo à vacinação e aos empresários que exijam das empresas por eles contratadas a comprovação de esquema vacinal completo também para o acesso de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, de acordo, obviamente, com o cronograma do município onde ocorre a prestação de serviços. No caso de... Para concluir, senhor Rodrigo, por favor. Já estou indo para o final. No caso de Ilhéus, é uma situação em que toda a população adulta já pode se vacinar até com a sua terceira dose. Então, o Conselho Nacional de Saúde também emitiu um boletim no mesmo sentido, reafirmando a mesma coisa. E uma questão que eu quero chamar a atenção, já para ir para a conclusão, que há um estudo nos países europeus que adotaram a exigência do comprovante de vacinação para o acesso a locais fechados, tiveram uma melhor recuperação econômica, tanto porque as pessoas adoeceram menos e, portanto, se afastaram menos, quanto por todo esse ambiente mais saudável na população. Essa estimativa desse estudo é de que, sem o passaporte, esse estudo foi na França, na Alemanha e na Itália, os seus produtos internos brutos teriam crescido menos 6 bilhões de euros, no caso da França, 1,4 na Alemanha e 2 bilhões na Itália. Sabemos que na Bahia o governo do estado já instituiu, né, o passaporte em locais de aglomeração semelhantes às agências bancárias, como eventos, órgãos públicos, parques, teatros, espaços de eventos sociais, além do uso do transporte público intermunicipal, né, e que efetivamente a situação das agências bancárias acaba vivendo uma situação muito, talvez até mais complicada do que esses setores. Então, a gente já fez essa solicitação à Câmara, e a gente agradece à Câmara por ter aprovado o requerimento do vereador Cláudio Magalhães para que a Prefeitura procedesse à análise técnica para exigir a comprovação de vacina. Nós também tivemos audiência com o secretário de Saúde do nosso município, no sentido de que ele também fizesse esforços nesse sentido de que o comitê de crise, quando reativado, não sei se já foi reativado, busque a adoção da regulamentação da comprovação da vacinação para o acesso às agências bancárias. Também fizemos essa discussão com o Conselho Municipal de Saúde. Portanto, a gente, ao pedir também esse espaço para fazer esse debate, né, com a Câmara, para trazer essa palavra aqui, tendo a noção de que essa aqui, por ser a Casa do Povo, repercute, né, as palavras através dos seus representantes, né, que foram legitimamente eleitos, todos os 21 vereadores, e que também, ao abrir espaço para a população para fazer sua fala, para trazer suas demandas, para trazer os seus sentimentos, acaba repercutindo muito essas demandas e levando, é o que nós esperamos, uma sensibilização do Poder Executivo Municipal, em nome do prefeito, Mário Alexandre, obviamente, a quem cabe tomar as medidas normativas em relação a essa necessidade que nós enxergamos, e dizer que é uma questão que a nossa categoria bancária anseia muito, enquanto proteção própria, enquanto proteção dos clientes e de toda a população. É uma questão que há um consenso, tanto entre os funcionários e os gestores das agências. Os bancos concordam com essas medidas,
A gente do sindicato geralmente não gosta de medida que restringe acesso às agências, tendo em vista o direito que o cidadão tem a ser atendido presencialmente. A alternativa dos atendimentos eletrônicos é apenas uma alternativa. No entanto, como nesse caso trata-se de uma questão de saúde pública, nós consideramos fundamental que haja essa restrição ao acesso às agências bancárias apenas para quem tem comprovação, para quem apresente, né, a comprovação da vacinação. Essas são as palavras. Mais uma vez agradecer ao conjunto dos vereadores que aprovaram o requerimento do nosso amigo e camarada Cláudio Magalhães. Uma boa tarde a todos e todas.